para tentar corrigir o problema da queda do volume da poupança que o próprio governo criou, ele lança um novo sistema de crédito imobiliário que intensificará ainda mais o problema. Você não pega empréstimo imobiliário? Mesmo assim, isso te afeta e muito a todos nós. Vamos entender mais um brutal intervencionismo que ocasionará um problema ainda maior. Vamos lá. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro, tanto com pessoa física, pessoa jurídica, câmbio, estruturação de dívida, no Brasil ou fora. Então deixa o QR Code aqui na tela e será um prazer falarmos a respeito. Pois bem, nessa última sexta-feira, às 10 horas da manhã, o governo mais uma vez veio a público para soltar um novo programa, mais um populista por natureza, o novo modelo de crédito imobiliário que foi lançado. Ele justamente foi lançado por um único motivo. O sistema de poupança começa a ter montantes escassos, que é ele que financia, em boa parte, os créditos imobiliários. Aqueles que são disponíveis para quem compra uma casa conseguir dinheiro emprestado dos bancos. Grande parte vem do que é depositado em poupança. Mas por que é que o montante em poupança vem caindo ao longo dos últimos anos? Porque a informação financeira de forma descentralizada começou a tomar corpo na sociedade e as pessoas entenderem que a poupança não é um investimento, uma vez que ela rende uma fração daquilo que a Selic, a taxa básica de juros no Brasil, remunera o seu dinheiro se você comprar título público ou CDB de um banco. Ou seja, por que é que você vai deixar o seu dinheiro rendendo por volta de 6,5% ao ano, quando você pode comprar um título público e emprestar dinheiro para o governo, que é um risco mais baixo, ou comprar um CDB de um banco sólido e ter 15%, 16%, 17% ao ano de rentabilidade. Mesmo assim, como o Brasil é um país onde a informação financeira, a educação financeira é muito baixa, nós temos praticamente R$1 trilhão ainda depositados em poupança. Mas esse montante começa a cair. E olha só que ponto interessante. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele se endivida. Esse endividamento frente ao PIB sobe. E já falamos exaustivamente aqui nesse canal, explicamos como isso funciona por várias ocasiões. E você está vendo também em todos, inclusive jornais dos grandes meios de circulação que tiveram que assumir o óbvio, que a próxima grande crise fiscal que se avizinha em 2027, porque dentro do orçamento você tem os gastos não obrigatórios, que representa hoje menos de 10% dos gastos totais sendo engolidos pelos gastos obrigatórios. A própria Simone Tebet assumiu que em 2027 já não há mais espaço dentro dos gastos não obrigatórios para manter a máquina pública em funcionamento. Quando o governo, portanto, gasta mais do que arrecada, se endivida brutalmente, alguém precisa emprestar dinheiro para ele honrar os compromissos de curto prazo. E o governo faz duas formas: sobe impostos ou aumenta a dívida. No caso do Brasil, ele tem aumentado a dívida brutalmente e tem subido os impostos brutalmente. O governo Lula já aumentou 27 impostos apenas nessa terceira gestão dele. Pois bem, para conter tudo isso que é inflacionário, altas dívidas que pressupõem juros maiores, o Banco Central precisa subir a taxa de juros, senão ele mantém a economia extremamente aquecida, as pessoas consomem mais, com crédito que eles tomam, dinheiro emprestado, consomem mais, inflação. O governo imprime mais dinheiro para conseguir tapar o buraco dos seus gastos que não param de crescer, mais dinheiro em circulação com uma menor demanda de dinheiro, mais inflação. Simplesmente isso. A alta dos preços é uma consequência de uma moeda que perde valor. E por que a moeda perde valor? Porque há uma maior oferta da moeda do que a sua correspondente demanda. E por que diminui a demanda do real? Porque o Brasil está extremamente endividado e aí a demanda pela moeda altamente arriscada diminui. Ou exigimos juros maiores, caso contrário eu empresto dinheiro ou invisto dinheiro em outro país ou em outro título, como nós mencionamos aqui. Portanto, o Banco Central precisa manter a taxa de juros mais altas. Taxas de juros mais altas torna a poupança menos atrativa, porque a poupança rende por volta de 6,5% ao ano, quando a Selic está em 15% ao ano. Percebe? Ou seja, o próprio governo cria todo e qualquer desincentivo para a poupança. E ele precisa da poupança para financiar o crédito imobiliário. Ele sabe disso.
Só que ele não pode tirar o pé dos gastos, do populismo, caso contrário a sua popularidade não cresce e corre o risco dele não conseguir uma reeleição. Ao invés de corrigir os problemas na raiz, não faria isso, porque obviamente isso não é populista, e esse governo ele é manipulador, é populista, é corrupto e é mentiroso. Basicamente o que ele faz é interferir no mercado para tentar corrigir todos esses problemas que ele mesmo criou. E qual é o remédio que ele utiliza? Mais intervenção, preço teto fixado de taxa de juros. Preço teto nunca funcionou em lugar nenhum, leva a mais escassez e, portanto, esse problema piorará no médio prazo, talvez até no curto. Veja só, o crédito consignado privado que ele criou está com uma inadimplência de 30%, ou seja, não há alternativas. As famílias, as empresas e o Estado estão altamente endividados, recordes. Para isso, precisa diminuir os gastos sim ou sim, senão a inflação virá e sempre fará o trabalho mais duro. Portanto, o governo cria o problema, ele quebra a sua perna e ele vende para você uma muleta a 10 vezes sem juros e você ainda o agradece porque você ganha uma muleta em 10 vezes sem juros sem perceber que foi ele quem quebrou a sua perna e você não precisaria da muleta, nem muito menos comprar alguma coisa em 10 vezes sem juros. Portanto, vamos entender então essa mudança, esse plano diabólico que foi criado aqui do novo crédito imobiliário. O primeiro ponto a ser entendido é que, pela regra atual, o que há depositado na caderneta de poupança no Brasil como um todo, pela regra atual, 65% de todos os depósitos deverá ser direcionado para financiar um crédito imobiliário. Para todo mundo que pede um crédito imobiliário, 65% da poupança é usado para isso. 20% é o chamado depósito compulsório do Banco Central. O Banco Central, através do depósito compulsório, ele regula a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Se ele sobe o depósito compulsório, ele obriga os bancos a depositarem mais dinheiro no Banco Central, retirando o dinheiro de circulação da economia. Se ele baixa a taxa de compulsório, os bancos podem retirar esse dinheiro que está no Banco Central, ter mais dinheiro em posse e emprestar para os seus clientes. Mais dinheiro em circulação, mais pressão inflacionária. Portanto, 65% da poupança direcionado para financiar o crédito imobiliário, 20% usado como depósito compulsório do Banco Central, que só ele, o governo, pode alterar essa regra, e 15% da poupança é uso livre, ou seja, pode ser emprestado a taxas livres de mercado. O primeiro ponto dessa mudança do crédito imobiliário é que o governo está alterando esse 20% de depósito compulsório para 15%. Está diminuindo 5 pontos percentuais. Isso injetará na economia entre 20 e 25 bilhões de reais. Mais pressão inflacionária criada por um excesso de moeda, um excesso de dívida que só existe porque o governo gasta muito mais do que arrecada. Vou enfatizar isso sempre. Portanto, ele diminuiu 5% do depósito compulsório, injeta mais entre 20 e 25 bilhões na economia como um todo. Desse montante liberado na economia, com essa redução do depósito compulsório, 80% dessa disponibilidade deverá ser direcionado ao sistema financeiro habitacional, ou seja, quem tomar crédito para comprar um imóvel deverá ser financiado pelo sistema financeiro habitacional, que tem uma taxa de juros teto de 12% ao ano. Qual é o banco que vai querer emprestar a 12% ao ano como taxa máxima, quando a taxa Selic está em 15%? Por que é que alguém vai emprestar enfrentando prejuízo? É justamente por isso que não funciona taxa teto ou preço tabelado em absolutamente nada. Isso sempre levou à escassez, porque não faz sentido você produzir, não faz sentido você entregar um produto se você vai entregar ele com prejuízo. É melhor você deixar ele parado rendendo 15% ao ano do que emprestar a 12%. O governo sabe disso e o que ele faz? Subsidia, através dos bancos públicos, essa taxa de juros. Ele pega o dinheiro de todos nós, do pagador de imposto, e usa esse dinheiro para emprestar a taxas mais baixas, ou aqueles bancos que não querem emprestar a taxas mais baixas de mercado, recebem um subsídio do governo, um incentivo para conseguir emprestar a taxas mais baixas, o que significa que quem está pagando esse subsídio somos todos nós, os pagadores de impostos, através do aumento do endividamento do Estado,
que leva mais gastos, o governo imprimir mais moeda, emitir mais dívidas, taxas de juros mais altas, moeda mais desvalorizada, inflação. Medidas populistas para tapar aquilo que eles criaram. Lembre-se, ele quebrou a sua perna, não foi você que quebrou jogando bola. Ele quebrou a sua perna. E aí, basicamente, ele te oferece a muleta e você o agradece por isso. Portanto, dessa redução do compulsório, 80% terá juros subsidiado. Quase a metade do crédito disponível no Brasil, do crédito total, tem algum tipo de subsídio. Portanto, o Banco Central precisa subir ainda mais a taxa de juros ou manter mais alta durante muito tempo, como o Galípolo, presidente do Banco Central, falou, porque quase metade do crédito tem algum tipo de subsídio. Então as pessoas conseguem crédito mais barato e gastam e pressiona a inflação. Percebe o ciclo vicioso e doentio que nós estamos. Portanto, apenas 20% desse crédito adicional disponível agora pela redução do compulsório será de taxa livre de mercado, que deveria ser total. O subsídio é você quem paga, que acha que está sendo beneficiado com taxas mais baixas. Os preços de bens e serviços na sociedade sobem e é você quem arca. Os impostos sobem para financiar esse gasto governamental e é você quem arca isso. Você que está achando que é beneficiado por uma taxa de juros subsidiada. Portanto, esse é o primeiro ponto, a redução do depósito compulsório que causa tudo isso. O outro ponto, pasmem, é que o sistema financeiro habitacional, com taxas de juros subsidiadas até 12%, hoje financia quem quer comprar uma casa com o valor de até R$1,5 milhão, como se isso fosse a classe baixa, altamente populista. Ele piora, ele está expandindo imóveis com o valor até R$2.250.000, que terá crédito subsidiado com taxa máxima até 12%. Ou seja, uma quantidade muito maior de pessoas tendo acesso a esse crédito subsidiado significa mais endividamento público para suprir essa demanda desse crédito como um todo, mais endividamento público e aquele ciclo vicioso que nós conhecemos. E tem mais, não para por aí. Famílias com renda até R$ 9.600 terão direito a um empréstimo entre R$5.000 e R$30.000 para reformar a sua casa, com juros subsidiado. O governo está calculando conceder empréstimos até 2026 de 30 bilhões de reais. O próprio governo estimando subsídio de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Em um momento que o governo precisa sim ou sim cortar gastos, ele se endivida muito mais para tentar garantir uma eleição em 2026. O cenário está altamente complexo. É luz de graça. Quando algo é de graça, você é o produto. É gás de graça. São juros subsidiados. O fomento da briga entre ricos e pobres. Na verdade, o que nós estamos vendo e vivendo é uma transferência de renda de todos nós para o Estado. E quem é o Estado? Meia dúzia de burocrata que comanda o país e que quer comandar a sua vida e fala que é para o seu bem. Não é para o seu bem. Ele não te conhece, ele não sabe o que é bom para você. Mas, obviamente, ele vai subir num palanque e falar que sabe muito bem o que é bom para você. Porque a história completa ninguém conta. Só contam que o juro está subsidiado, porque os ricos não pagam nada, os pobres pagam muito. E isso é uma grande falácia e uma grande mentira. Não há briga na sociedade entre ricos e pobres, empregadores e empregados. Você tem gente boa e gente má em todas as situações de vidas e espectros sociais. Todos precisamos de todos nessa união para uma economia muito mais produtiva. Mas o governo precisa rachar todo mundo para ele aparecer como salvador da pátria, te manter manipulado, corromper as instituições para levar o seu dinheiro para casa, mas para isso ele precisa dizer que é sempre para o seu bem. Lembre-se, a inflação é o imposto mais perverso que existe, porque não exige aprovação do legislativo e o governo arrecada mais. E ele é o nosso sócio oculto em absolutamente tudo, que ganha muito mais do que você, sempre. Mas ele está lá para dizer que é o seu bem. Mas grande parte das pessoas, sem o conhecimento, acredita que precisa da muleta, sem perceber que foram eles que quebraram suas pernas e logo começam a quebrar os nossos braços. Portanto, prestem muita atenção nisso. O populismo é mentiroso, é manipulador. E mentirosos não têm limite para mentira. Eles mentirão o máximo para te prometer o infinito, porque eles sabem que os anseios são infinitos, mas os recursos são escassos. E assim, ele vai mentindo e se eternizando no poder e te tornando cada vez mais um grande escravo. E quero dar parabéns, sobretudo, ao povo brasileiro. Espere que tem mais. Espere
que tem mais. Mas antes de tudo, se proteja. Senão, o seu poder de compra será dizimado a cada ano que passa. Por isso, falemos a respeito. O QR Code está aqui na tela. Reflita bastante. Não entregue sua vida aos burocratas. Seguimos.